Fala pessoal, aqui quem fala é o Matheus do Fogostats. Eu tô aqui nesse vídeo para falar sobre o Diego Hernandes. Eu sei que já tem uma análise dele aqui no canal, inclusive você pode conferir, mas hoje vamos falar sobre como ele pode encaixar no sistema de jogo do Botafogo do Luiz Castro. Vamos ter a análise do mapa de calor dele, a análise de alguns lances também que mostram características importantes para uma certa posição que talvez não seja aquela que muita gente acha que ele vai desempenhar, mas tudo isso a gente vai falar ao longo do vídeo. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o like no vídeo. O like é muito importante para que o YouTube divulgue cada vez mais os meus vídeos para mais botafoguenses e ele entenda também que você está curtindo o meu trabalho. Beleza, pessoal? E se você quer receber análises exclusivas daqui da página, inclusive receber os vídeos de maneira antecipada, você pode se inscrever aqui no canal do Telegram. O link está na descrição, então é só você entrar lá para entender todos os detalhes. Então vamos para o nosso assunto de hoje, sem mais enrolações, Diego Hernandes e como ele pode encaixar no sistema do Botafogo. Bom, começando com a nossa análise, acho que é importante a gente falar sobre os pontos do Botafogo e o Eduardo, que é o nosso meio ofensivo, para a gente entender quais coisas o Diego Hernandes consegue oferecer, quais ele não consegue oferecer, e assim a gente conseguir ter uma ideia mais ou menos de qual função e qual posição ele pode exercer dentro desse nosso time. Eu trouxe aqui algumas imagens de movimentações de pontas do Botafogo invertidos. Ou seja, o Júnior Santos, que é um ponta direito, aparecendo no lado esquerdo, o Luiz Henrique, que é um ponta pelo lado esquerdo, aparecendo pelo centro do campo ou pela direita, e com o Vitor Sá exatamente a mesma coisa. E por que eu trago isso? Porque o Diego Hernandes é um jogador que, por mais que tenha atuado algumas vezes como um ponta esquerda, lá no Montevideo Wanderers, é um atleta que sempre teve liberdade para se movimentar por todo o terço final de ataque, né? Então, é um jogador que gosta muito de ter essa liberdade, gosta de participar do jogo nas diferentes áreas do campo. Então, é um jogador que é muito importante você dar uma liberdade para ele para que possa o potencializar da melhor forma possível. E eu vou trazer, inclusive, no mapa de calor dele, para vocês terem uma noção de que em jogos que ele entrou como um ponta esquerda, às vezes ele passou mais tempo em outra zona do campo. Então, é interessante porque o próprio esquema do Luiz Castro muitas vezes promove isso e gera lances de gol. Então, nesse primeiro lance que a gente consegue ver, é o Júnior Santos que, contra o Corinthians, estava atuando como ponta direito, ele aparece como ponta esquerda e é justamente aquele lance que ele sofre o pênalti. Então, é um lance determinante com ponta do lado oposto. Nesse segundo lance, a gente já vê aquele gol do Vitor Sá de letra contra o Atlético Mineiro. Olha onde o Vitor Sá está nesse momento, né? O nosso lateral esquerdo aqui, no canto inferior esquerdo da imagem, é o Hugo, né? O Hugo, ele está fazendo a função que seria do Vitor Sá, né? De fazer aquela amplitude, de ampliar o campo. E o Vitor Sá, nesse momento, ele está muito mais afunilado, inclusive mais avançado do que o nosso centroavante, né? Que é o Matheus Nascimento, que faz aquele corta-luz. Então, nesse lance, mais um gol do Botafogo que surge com um ponta numa zona bem diferenciada. E aí, mais um caso, gol contra o América Mineiro, aquele gol que o Luiz Henrique dribla o goleiro. Mais uma vez, o centroavante, né, no caso o Eduardo, que não é bem o centroavante, mas atuou como um falso 9, ele está mais recuado no campo do que o Luiz Henrique. O Luiz Henrique tinha saído da esquerda, centralizou, recebeu a bola por ali e conseguiu fazer o gol. Então essa liberdade para os pontas do Botafogo também atacarem outras zonas é muito importante. Então, indicando já a minha opinião, né? Por mais que o Diego Hernandes talvez não entre como ponta esquerda ou como ponta direita no Botafogo, se ele for utilizado, ele vai ter sim essas oportunidades para explorar outros lugares do campo. Mas é claro que é importante a gente fazer aquela ressalva da parte defensiva. Se você assistiu a minha primeira análise do Diego Hernandes, eu comentei que ele não é um jogador que auxilia tanto na parte defensiva. Inclusive, seu mapa de calor fica muito mais concentrado ali no campo ofensivo, não no campo defensivo, né? Você vê pouco a presença dele. O futebol uruguaio ainda dá um certo espaço para isso, mas aqui no Brasil, com o Luiz Castro principalmente, que é um técnico que defende muito essa ideia do time defender como uma unidade, talvez o Diego tenha um pouco de dificuldade de se adaptar nessa posição. É claro que esse período dele de treino, junto com o grupo, antes de poder ser relacionado, é muito importante para que ele evolua essas competências, né? Mas por característica do jogador, é algo que ele sim vai demonstrar algumas debilidades. E agora já olhando o mapa de calor dele em uma partida, foi aquilo que eu falei para vocês. Mesmo ele atuando como ponta esquerda nessa partida, você vê muito mais uma movimentação dele pelo corredor central, né? Como ele gosta bastante de participar na construção ali mais de frente para a baliza e não de uma maneira lateralizada, né? Em diagonal, como é um ponta na maior parte das vezes.
Então, quando tá pela esquerda, ele busca bastante a linha de fundo, porque tem uma qualidade nos cruzamentos, mas quando chega ali na intermediária ofensiva, é onde ele consegue ser determinante. O jogador que acha muito bem os companheiros em progressão, consegue quebrar linhas com passes ou dribles. Então, é um jogador que nessa zona se sente muito confortável para tomar várias decisões. E aquilo que eu falei para vocês, olha como volta pouco, né, para o campo defensivo. Você vê pouco ali uma movimentação dele. Inclusive, na sua reta final, melhorou um pouco, né, nessa questão, mas ainda é um atleta que não demonstra muito essa qualidade para voltar e auxiliar na parte defensiva. E agora, olhando para esse outro mapa, é um mapa onde ele entrou como meio ofensivo de fato, né, e aí ele caiu um pouco mais pela direita do campo, gosta de puxar para finalização também, né, cortar para dentro. Ali tem um calorzinho bem perto da grande área adversária, que é naquela mesma zona do mapa anterior, né, intermediária ofensiva, que ele curte bastante participar. E atuando como meio ofensivo, aí ele já voltou um pouquinho mais para auxiliar ali no campo defensivo. A gente já vê um pouquinho mais de calor dele, próximo da própria grande área, né? Então, um atleta que talvez como meio ofensivo, ele consiga voltar um pouco mais para auxiliar nessa fase. E aproveitando para já fazer a comparação com o mapa de calor do Eduardo. Esse é o mapa de calor do Eduardo em 2023. Como a gente pode ver ali, tem várias zonas que o Diego Hernandes também ocupa, né? O Eduardo um pouquinho mais recuado na maior parte das vezes, porque ele é aquele jogador que serve como uma referência também para auxiliar na progressão. Então ele busca bastante a bola atrás para que ele possa quebrar as linhas, seja com passes ou com conduções. O Diego Hernandes já é um jogador que você vê ele mais avançado no campo, mais próximo ali daquela intermediária ofensiva, né? E o Eduardo, quando ele se aproxima da grande área, normalmente é para infiltrar como se fosse um centroavante, atacando aquele espaço que o Tiquinho gera. Então tem essas certas diferenças, mas são jogadores que ocupando a mesma posição, né, fazendo a mesma posição, vão entregar coisas diferentes e coisas positivas. Então isso agrega bastante para que você tenha um entendimento melhor do contexto do jogo e possa alterar no momento em que você precisar. E agora na imagem vocês conseguem ver o mapa de ações do Luiz Henrique contra o América Mineiro, que foi aquele jogo que eu falei para vocês sobre a liberdade de movimentação de um ponta e, como vocês podem notar na imagem, ele teve várias ações, né, que são as bolinhas azuis, ações concretizadas no campo também pelo lado direito e também pelo corredor central. Então fazendo até aquela comparação com o mapa de calor do Diego Hernandes, olha como o Diego se movimentou pelo lado esquerdo, veio para a parte central do campo e também foi para a direita. Olha o que o Luiz Henrique fez contra o América Mineiro, exatamente a mesma coisa. E outra coisa que a gente pode notar é como o Luiz Henrique gostou de entrar na área adversária muito vindo do lado esquerdo, né, e infiltrando ali em diagonal. Se a gente olha para esse mapa de calor aqui do Diego Hernandes, quando ele chegou pela direita, né, chegou pela parte direita aqui do campo do adversário, ele conseguiu entrar na área em diagonal. Então, esse jogador atuando como ponta esquerda, ele vai buscar mais a linha de fundo. Se vier para o lado direito, ele pode buscar aquele drible diagonal para entrar na grande área adversária. Então, são duas formas ali de você utilizar o jogador numa mesma partida de maneiras diferentes. E agora, caminhando para a reta final do nosso vídeo, eu vou mostrar tudo o que eu falei no conteúdo de hoje em lances do Diego Hernandes. Então, nesse primeiro lance, a gente já consegue notá-lo pelaquela zona que eu falei para vocês, pela parte central. E a qualidade técnica, né, para driblar o adversário sem precisar tocar na bola. Chegou no momento de dar o último passe, faz com qualidade. É um jogador que tem isso muito refinado no seu estilo de jogo. E aquilo também que eu citei para vocês, chegou no lado esquerdo, vai fazer o cruzamento também com qualidade. Gosta muito de cruzar aqui pelo lado esquerdo, inclusive é um cobrador de bolas paradas também. E como vocês puderam ver no lance anterior, ele faz o cruzamento pelo lado esquerdo e agora na mesma partida ele aparece pelo lado direito para criar uma situação de ataque. E é importante também ver essa noção de temporização dele, porque ele já poderia ter dado passe nesse jogador aqui que está mais aberto, do Montevidéu. Só que ele espera ao máximo para que esse jogador consiga entrar na área. E quando ele pisa na área, é o momento em que Diego dá o passe, né? Para que ele não precise dominar, dar 2, 3 toques na bola para não se embolar. Então o Diego dá o passe no momento perfeito para que ele só precise finalizar. E ele mesmo assim acaba perdendo o gol, então dá para ver que o número de assistências do Diego poderia ter sido maior, mas os companheiros não ajudaram tanto assim. E nesse lance seguinte, a gente consegue notar já ele pela direita de novo, né, e fazendo uma decisão diferente, que é a da finalização. Como eu disse para vocês, para esse canhoto, quando ele pega pelo lado direito é para funilar e fazer uma finalização ou achar um companheiro ali entrando em diagonal.
Se for pelo lado esquerdo, aí já é para buscar a linha de fundo para fazer o cruzamento, né? E pela zona central aí ele pode variar a sua tomada de decisão, mas aí, como eu disse para vocês, um jogador muito refinado, seja na finalização, seja no último passe ou até no drible. E agora nesse lance, o Montevidéu consegue recuperar a bola aqui pelo lado esquerdo e olha onde Diego Hernandes vai estar, né? Vai receber essa bola mascada, né? Vai ganhar essa segunda bola e já emenda na finalização. Algo importante de ser citado é que ele já chega centralizado, né? Não é aquele jogador que vai vir do lado direito para centralizar. Então, mostra realmente como ele estava sendo utilizado como um meia lá no Montevidéu. Então, é isso, gente. Eu acho que esses lances deram para mostrar muito bem como é um jogador que, por mais que tenha qualidades para jogar como ponta, na minha visão, você potencializa suas melhores características, o colocando como meia ofensivo. É claro que quando você pensa no meio ofensivo jogando no Botafogo, precisa fazer algumas movimentações que talvez ele ainda tenha algumas dificuldades na fase defensiva e na parte de voltar para buscar o jogo desde trás. Mas é um jogador que, se adaptando bem ao futebol brasileiro, vai conseguir tirar de letra, porque qualidade não falta a esse jogador e apenas 22 anos de idade, gente. Então tem um lastro muito grande para crescimento. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações também para não perder nenhuma novidade. Como eu disse lá no início do vídeo, se você quer receber análises exclusivas, o grupo VIP do Telegram está aqui na descrição. E se você quer ser analista de desempenho, entrar no mercado profissional de analistas no futebol brasileiro, você pode fazer um curso com o Futebol Interativo, que é parceiro aqui do Fugostats. O link também está na descrição. É só você clicar lá que um consultor vai entrar em contato com você. Beleza? Então um grande abraço, pessoal, e tchau, tchau.